Oi, gente! Eu sou a Débora, instrutora do Senac, e juntos a gente vai fazer a oficina de customização de bolsas. Eu vou compartilhar com vocês técnicas para que vocês possam customizar uma bolsa que vocês tenham em casa ou então uma peça nova, caso vocês queiram vender ou presentear. Vamos aos materiais. Vocês vão precisar de uma bolsa para customizar. Eu vou customizar uma bolsa de tecido, mas vocês podem customizar a bolsa que vocês quiserem. Vou precisar também de corda. A minha sugestão é que vocês usem essa corda mais fina, que muita gente conhece como cordão de São Francisco. Vocês vão precisar também de linha de bordado. Eu usei aqui a preta, mas vocês podem usar colorida se vocês quiserem. Bastidor, caneta, lápis, agulha de mão, tesoura, um alicate de bico chato, isqueiro, linha de costura, fita métrica, cravos de metal. Eu estou sugerindo que vocês usem o rosé ou o dourado, mas tem também prateado em diferentes tamanhos, inclusive em diferentes formatos, tem quadrado, triangular, podem usar o que vocês quiserem. Vocês vão precisar também de papel sulfite, onde vocês vão desenhar um bordado, carbono de tecido. Tem que ser o de tecido, tá? Não pode ser o carbono de papel. E por último, termocolante. É uma sugestão. Vocês encontram aplicações de diferentes desenhos. O termocolante é bem legal, então a gente vai usar ele também. E a bolsa que a gente vai fazer vai ser essa. A gente vai começar então fazendo a alça da bolsa. Eu vou mostrar para vocês um ponto de macramê bem simples, que ele é bem legal para cobrir a alça de uma bolsa. Caso ela tenha se desgastado com o uso, a gente sabe que isso acontece às vezes nas bolsas, então é uma boa técnica para vocês cobrirem uma alça que possa estar com algum defeito. Vocês vão começar marcando aonde vai ficar o macramê na bolsa. Se vocês forem fazer o macramê na alça inteira, não precisa marcar nada. Mas se vocês quiserem colocar o macramê só em uma parte da alça, a gente precisa marcar onde vai começar e aonde vai terminar. Lembrem de sempre centralizar, né, para que, se vocês forem colocar só na parte de cima da alça, para que fique distribuído certinho de um lado e do outro. Fique a mesma quantidade de macramê para um lado e a mesma quantidade de macramê para o outro. A minha bolsa, ela tem uma costura bem no meio da alça e eu vou marcar alguns centímetros para cá e alguns centímetros para cá, para que a minha alça, o meu detalhe em macramê fique bem certinho, a mesma medida para um lado e a mesma medida para o outro. Então, eu vou marcar, eu vou colocar 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro e vou marcar, fazer uma marcação com o lápis. Isso é para eu saber aonde eu começo e aonde eu termino. Para a gente começar, então, vocês vão pegar a corda de vocês e dar um nó simples aqui, no início dessa marcação que eu fiz. Então, eu venho e dou um nó comum. Eu só não vou apertar muito. Ajeitem a alça, se ela for de tecido. Sem apertar muito, tá vendo? Deixa ele meio solto. E aí, a gente vai começar dando o ponto de macramê por esse lado em que a corda fica por trás. Então, é assim, a gente faz assim como se fosse um laço sobre a alça, pega o outro lado da corda, passa por cima aqui do cordão e por baixo da alça e entra. Assim. E aí, aperta e vai ajeitando. Cuidado para não apertar muito, é só para ele ir formando a alça. Se eu fiz desse lado, agora eu vou fazer desse. Mesma coisa. Coloco sobre a alça, fazendo assim uma alcinha. O outro lado do cordão passa por cima da corda e por baixo da alça e entra aqui no balão.
E aí a gente aperta. Não é apertar muito, tá? Não é forçar. É só para ir ajeitando. E aí eu vou seguindo. Sempre vão ajeitando a alça. Coloco por cima, passo por cima do cordão, por baixo da alça e entra. Eu faço um lado, depois o outro, um lado, depois o outro. Mantenham sempre uma constante, né? Todo mundo mais ou menos parecido. E vou seguindo. Vão ajeitando a alça. Se vocês forem fazer numa alça de uma bolsa de couro, por exemplo, aí vocês não precisam ter tanto cuidado em ir ajeitando, porque ela já é uma tira mais reforçada. Passa por cima do cordão, por baixo da alça e entra no laço. Quando chega no final, vocês vão virar aqui pelo lado de dentro e dar um nó. Apertem, cuidem só para não apertar demais, não é para esgoelar a alça. Dá mais um nozinho, aperta bem aqui agora esse segundo e aí a gente corta. Se o cordão de vocês for de material sintético, aí vocês usam o isqueiro para queimar a pontinha. Tomem cuidado na hora de usar o isqueiro, tá? E aqui a minha alça ficou pronta. Se vocês quiserem, vocês podem fazer de cor contrastante, como eu fiz aqui, ou então vocês podem fazer de uma cor parecida também para ficar só um detalhe. Depois que eu fiz a alça, eu escolhi fazer só num pedacinho, vocês podem fazer mais do que eu fiz aqui. A gente vai fazer, então, um bordado. Como eu comentei com vocês, eu fiz um desenho de uma folhagem aqui. Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem numa folha de papel sulfite comum e posicionar o desenho aonde vocês quiserem na bolsa. Eu vou colocar o meu aqui bem centralizado e vou usar um carbono de tecido para passar o desenho para a bolsa. Eu vou usar um carbono de uma cor bem contrastante. Se vocês olharem o carbono de tecido, ele tem um lado que é brilhante e um lado que é fosco. O lado brilhante fica virado para o tecido. Então, vocês vão colocar o lado brilhante virado para o tecido. Coloquem o desenho de vocês sobre a parte fosca do carbono e usando uma caneta, vocês vão marcar
o desenho todo aqui. Se vocês quiserem prender com alfinetes, colocar alguns pezinhos, vocês podem fazer isso, fica mais fácil. Tomem cuidado na hora de ir marcando. Lembrem de usar sempre o carbono de tecido, porque o carbono comum de papel, ele pode borrar, pode soltar tinta no tecido de vocês, então o carbono de tecido ele é específico para isso. Vocês também podem colocar um caderno, um livro embaixo para ficar mais duro a superfície e ficar mais fácil na hora de passar esse desenho. Quando a gente for passar o desenho para a bolsa, pode ser que o desenho não fique muito claro, dependendo do tecido da bolsa. Então, a gente pode usar a carretilha, ou rolete também, muita gente conhece como rolete, para passar o desenho para a bolsa. Fica mais forte em alguns casos quando eu passo a caneta e o carbono não pega no tecido da bolsa, tá? Então, é bem fácil, é como cortar pizza. Vocês vão marcar. Vocês vão vir, ó, e marcando. Sempre para frente quando vocês usarem a carretilha. Não forcem ela para trás e nem façam movimentos repetitivos. É sempre para frente. Agora que eu tenho o desenho passado aqui para a bolsa, eu vou então bordar. Eu vou precisar de um bastidor, a gente encontra esse bastidor de madeira e tem também bastidor de plástico. Podem usar o bastidor que vocês quiserem, o resultado é o mesmo. E vocês vão precisar de linha de bordado. Eu vou usar a linha preta aqui, mas vocês podem usar a colorida. Cortem a linha de bordado mais ou menos assim, do tamanho do cotovelo, um pouquinho maior. Vocês vão olhar que essa linha que parece uma, na verdade, é composta de 6 fios. Então, vocês vão separar 3 e 3. A gente vai dividir essa minha linha de bordado ao meio. Então, vão ser 3 fios para um lado e 3 fios para o outro. A gente vai bordar só com 3 para ficar um bordado mais fino, mais delicado. Abre o bastidor. Coloca a parte menor, que vai por dentro.
aqui embaixo e a outra parte por cima. O tecido tem que ficar bem esticado. Assim, ó. E aí aperta mais um pouquinho se precisar. Vamos pegar uma agulha. É legal que vocês peguem uma agulha que tem o olho um pouquinho maior. O olho que eu quero dizer é o buraco da agulha. Então, se vocês tiverem uma agulha que tem um buraco um pouquinho maior, fica mais fácil, porque lembrem que eu tenho que passar 3 fios dentro de um furo só. Vocês vão deixar o fio simples, ou seja, eu vou dar o nó no final, na ponta de um lado só. No outro lado, vocês vão deixar ele solto, sem nó nenhum. E aí o ponto, eu vou mostrar para vocês o ponto de bordado mais simples de todos e que eu gosto muito porque ele me permite fazer desenhos, escrever frases. Ele é um ponto de contorno que funciona muito bem para um monte de projetos. Então, é ele que eu vou mostrar para vocês. Vocês comecem de dentro para fora. Eu vou começar aqui na ponta da folha. E aí eu vou entrar de novo, acompanhando aqui o desenho. E aí eu vou sair com a agulha bem aqui no meio, entre os pontos. Aqui, ó, assim. E aí eu puxo. Continuo. A minha linha saiu aqui, eu vou entrar. E aí eu vou sair com a agulha no meio entre um ponto e outro, aqui. Entra com a agulha, sempre acompanhando o risco que eu fiz. E aí eu saio com ela bem aqui no meio, ó, entre os pontos, tá vendo? Tinha um ponto aqui, um ponto aqui. A agulha saiu aqui e entrou aqui. Então, a hora que eu vou tirar ela, eu tiro bem no meio. Esse ponto é um ponto de bordado bem simples. Vocês podem fazer um monte de coisa com ele. E aí eu vou seguindo. Entra a agulha, sai com ela aqui no meio. Entra a agulha, sai com ela no meio. E aí vai sempre fazendo isso, acompanhando o desenho. Vocês vão contornar todo o desenho que vocês criaram para esse bordado. Se o tecido da bolsa de vocês for como esse meu, que ele tem a trama mais aberta, vocês podem usar a própria agulha de bordado, que é uma agulha que tem a ponta um pouco mais arredondada. Ela funciona muito bem para esses tecidos que têm a trama um pouco mais aberta. Para vocês fazerem o arremate desse bordado, vocês vão fazer o seguinte. Entra a agulha, e aí aqui pelo lado avesso do bordado de vocês, aqui, vocês vão dar um nozinho em uma dessas costuras que tá aqui. Então eu venho, ó, pego, entro com a minha agulha aqui e dou um nó, entrando aqui no laço. Eu gosto de fazer 2 vezes para ele ficar mais reforçado. Entra. E aí vem com a agulha aqui no laço. E aperta.
e aí eu posso cortar. Eu vou fazer o bordado em todo o contorno, em todo o meu desenho. Depois que vocês finalizarem o bordado, deem um arremate final, solta o bastidor e tira. E o meu bordado ficou assim. Para deixar ele com uma cara mais moderna, a gente pode usar os cravos. Eu quero usar eles nas pontas das folhas. Vocês podem distribuir os cravos como vocês quiserem, experimentem outras formas, fazer desenhos. Eu vou usar na ponta de cada uma das folhinhas. Eu vou usar o rosé e o dourado. Ele é bem fácil de aplicar e, inclusive, vocês podem colocar em outras coisas que não sejam só bolsas. Vocês podem colocar também em roupas, em outros acessórios. Para ele ficar bem firme. Que aí do outro lado, do lado de fora, ele vai ficar assim. Eu vou usar o dourado aqui junto. Vocês podem fazer uma composição com cravos diferentes. Ó, vocês dobram as perninhas do cravo. E aí a gente pode colocar em todos os lugares que eu quiser. Vou colocar em todas as pontinhas das folhas. Ó, aplica ele no tecido e vem pelo lado avesso. Primeiro dobrem assim as perninhas para depois apertar elas, que aí fica mais fácil. Os cravos maiores são mais fáceis de trabalhar.
Quem quiser pode também comprar as aplicações de costurar, que são essas aplicações assim. Vocês têm 2 buraquinhos como se fosse um botão e aí vocês entram com a linha, entra e sai, como se fosse costurar um botão mesmo. Vocês podem substituir, ao invés de usar o cravo, usar essa aplicação, essa lantejoula. Vocês podem colocar quantos cravos vocês quiserem. A criação é livre, vocês podem fazer desenhos, fazer formatos, contornar, experimentar outros tipos de cravos, outros tipos de composições. Uma outra opção de aplicação que eu gosto muito e eu sei que muita gente gosta para fazer customização é o termocolante. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Se vocês olharem aqui o outro lado, ele tem uma cola, esse lado brilhante. Eu vou colocar esse lado brilhante, que é o lado que tem a cola no tecido, e colocar um ferro em cima e ele vai grudar. Por isso que ele se chama termocolante. Só tomem cuidado para que o tecido da bolsa de vocês não seja um tecido sintético, porque pode acontecer dele derreter. Para que essa aplicação fique mais segura, vocês podem costurar aqui na máquina de costura, para quem pilota a máquina de costura, ou então vocês podem dar uns pontinhos de caseado à mão. E aí aqui a minha bolsa ficou pronta. Era uma bolsa simples e a gente usou o bordado, usamos os cravos, termocolante, macramê e transformamos a peça num
produto de valor agregado e totalmente personalizada, porque não existe outra igual a essa. E se vocês gostaram, o Senac tem um portfólio enorme de cursos para vocês se aperfeiçoarem. Desde os cursos mais rápidos, como o curso de confecção de bolsas, de customização e upcycling e modelagem e costura para iniciantes, como cursos mais extensos, como o modelista e o costureiro. Para vocês saberem mais, é só acessar o site do Senac.